Bom, bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal que está vendo a aula gravada, né? Hoje vamos começar a nossa aula. Eu vou apresentar, deixa eu ver se o negócio está aqui. Apresentar. Maria. Vocês já veem o que eu tô vendo? Já, né? Sim. Sim? Ai, que bom então. Pessoal, só voltando então para mim reforçar um pouquinho o que eu falei no começo, né, para deixar. Ah, eu travei tudo aqui. Será que tá funcionando? Tá funcionando. É, vamos responder o formulário, tá? Podem, se tiver alguma questão aberta que vocês não consigam responder, não tem problema, escrever lá não sei, tem que escrever alguma coisa, coloca um ponto, que for da preferência de vocês. Mas tem que escrever alguma coisa ali para conseguir enviar. As questões de múltipla escolha, né, vocês conseguem chutar também, se tiver alguma coisa ali que esteja muito difícil. Mas respondam o formulário, porque ele é uma preparação para os vestibulares, né? E é muito importante, né? Para a gente conseguir ver como cairia o que foi discorrido em Brasil Colônia dentro dos vestibulares, né? Lógico que, por exemplo, vocês tenho certeza que todos vocês vão fazer o Enem. No Enem vai cair muito mais essa relação, né, com os portugueses e os povos nativos aqui, né? Mas é importante quem vai prestar outros vestibulares, né, FUVEST e outros afins, assim, né? É importante fazer para a gente ter esse conteúdo fixado e a gente lembrar lá no momento. Então, vamos responder. Tudo é bem-vindo. Lembram da casa da Bruna. E é isso. Então, hoje a gente vai ter uma aula, né, sobre os povos indígenas no Brasil, que é uma aula que eu já tinha previsto para a gente falar no começo, né, do módulo, mas eu acabei não passando e a gente acabou entrando de fato no início da colonização, né? A gente vai falar hoje sobre umas características um pouco mais gerais dentro desses povos indígenas dentro do Brasil, porque dentro do Brasil existe uma variedade muito grande de indígenas, né? Então, então eu tentei trazer, né? A gente vai adentrar algumas coisas, né? Mas tá de uma forma um pouco mais generalizada. Mas aí a gente vai discorrendo sobre algumas coisas que são mais específicas, né? E no final eu acabei não colocando aqui, não está aberto, mas no final eu queria falar de um livro para vocês que mostra muito uma relação interessante que os. Gente, espera só um minutinho. Espera só um minutinho. Espera aí que eu já volto. Gente, mil desculpas. Minha cachorra não parava de latir. Agora ela vai ficar em paz, né, Nina? Né? Então tá. Bom, João foi ali. Fui sim, gente. Meu Deus, que isso, que loucura. Bom, mas continuando então aqui, né? É bem diverso, então, esses povos indígenas dentro do Brasil, como a gente vai ver hoje, né? Eu coloquei essa imagem aqui, que é uma imagem um quadro que eu gosto bastante, né? Que é os índios na Amazônia adorando o Deus Sol, né? Que é uma obra do François Bird, né? De 1860, né? Essa obra é bem bonitinha, né? E aí agora vamos adentrar de verdade o que a gente ia falar. Mas só o que eu estava falando ali sobre o livro que eu vou tentar trazer para vocês é um livro que fala, é bem interessante, né? Ele se chama Uma Festa Brasileira em Rouen. Né? Rouen é uma cidade dentro da França. Que aí a gente vai falar um pouco, né, sobre aquele início do Brasil colonial que vinham os franceses, né, e aquele outro pessoal que não aceitou bem o Tratado de Tordesilhas, né, invadir e roubar o que seria de fato dos portugueses, né, mas como a gente pensava, não era de ninguém, era dos próprios indígenas, né. Mas, num primeiro momento, quando a gente fala de povos na América, num modo geral, a gente tem que olhar para isso e lembrar que esses povos não são autóctones. E o que isso significa? Que esses povos, eles não surgiram num primeiro momento aqui, né? E aí eu tô falando para vocês daquelas primeiras migrações do ser humano, né, de como ele foi chegando, né, e adentrando em outros lugares, né? E aqui a gente vai ter algumas teorias, né,
que falam, né, sobre esses primeiros homens, né, dentro da América num contexto geral, né. Num primeiro momento, então, uma primeira teoria, né, fala que essa primeiras pessoas teriam vindo da Ásia, né, do continente asiático, né, andado pela Sibéria, passado e adentrado dentro do continente americano pelo Estreito de Bering, né, pelo Alasca, chegado na América do Norte, se consolidado na América Central e chegado finalmente na América do Sul, né. Na América do Sul, o pessoal quando chega, né, dentro dessa teoria, né, eles chegam no primeiro momento, né, e até nas outras teorias, né, chegam no primeiro momento ali na Amazônia, né, eles vão adentrando, né, pelos rios, né, e chegando a outros lugares, né, muito mais importantes não, mas importantes para eles, e se localizando, como a gente vai ver agora no próximo mapa, né. Outra teoria seria que eles teriam vindo pela Polinésia, né, indo nessas ilhinhas de ilhinhas até chegado aqui, né, lógico que isso não é uma coisa de um dia para o outro, né, isso demorou anos e anos e anos e séculos e séculos e séculos para isso se consolidar, para isso acontecer, né, e outra teoria seria que eles tiveram vindo da Oceania, né, também, né, eles tiveram vindo da Oceania, passaram pela Polinésia e chegaram no continente americano, né, de fato, né? Lógico que quando a gente considera a teoria da Oceania, que passou pela Polinésia, e não só a Polinésia em si, a gente vê que foi muito mais tempo do que a Polinésia também, né? Então, são essas três teorias, né? E por que eu tô falando isso para vocês? Porque eu vi numa questão de um vestibular que fala sobre que caíam, né? Falando sobre esses povos que eram autóctones, né? E eles não eram, né? Porque eles não nasceram aqui de fato, né? Na América, nos primórdios da humanidade, né? Então, dentro do Brasil, a gente vai ter uma distribuição de uma variedade muito grande de povos indígenas, né? Eu coloquei num próximo slide alguns principais, né, umas principais troncos e linguísticos e algumas ramificações muito importantes, né? Mas a gente tem os tupi-guaranis, né, que são muito fortes aí, aqui, né, e em Santos também, né, eu moro por aqui. Então, é muito forte aqui pra gente, né, os tupi-guaranis, né, lógico que quando a gente olha para isso, né, fala assim, nossa, um Roma, né, os tupi-guaranis, na verdade não, né, aqui tá onde eles estão localizados, mas muitos deles estão localizados em aldeias muito distintas, entre outras, em que cada um tinha o seu líder, o seu líder ali, o líder religioso também, né, elas conversavam entre si, mas não tanto quanto um pensamento europeu ali dos castelos, né, uma coisa assim desse tipo, né. A gente vai ter o Gs também, né, o macro G, né, onde ele se localiza, né, o Arauac, né, também aqui, né, nesses outros lugares, né? E a gente vai ter o Cariba também, né? Aqui no norte, né? Do país, né? Esses são os principais. Aqui tem falando de outros, né? Mas esses quatro aqui que eu falei são os principais que sempre costumam falar um pouquinho mais, né? Eu peguei essa foto de um livro porque eu não achei da maneira que eu queria. Eu peço desculpas para vocês, mas vamos lá, né? Então, dentro desse tronco tupi, né? Tem uma família muito grande, né, e uma língua muito grande, né? Então a gente consegue observar nesse momento essa diversidade dentro de um próprio tronco, né? Eles tinham costume dentro desse tronco vão existir costumes semelhantes, algumas coisas ali que são muito parecidas com outros, né? Mas são coisas muito diferentes, né? Por exemplo, os Tupi-Guarani vão ser muito diferentes dos Tupinambá, né? Por mais que eles sejam bem mais próximos do que, por exemplo, outros troncos, né? Mas todos ali têm suas especificidades, né? A gente vai ter o outro tronco linguístico que é o Araque, né? O Arauca, né? Como eu falei ali para vocês ali, né? Ele é tronco linguístico também. E aí tá aqui as línguas deles, né? O macro G, dentro do macro G a gente vai ter os Gs, né? A gente vai ter esse Carajá, né, também, né, essas outras línguas, né, que também são dessa mesma forma, como eu tinha explicado, né, e o Caribe aqui também, né, com as suas diversas línguas e tal, né. A gente agora começa a falar da organização social dentro pensando os índios dentro do Brasil. Mas antes de eu falar uma coisa aqui para vocês, voltando aqui para o mapa, né? Uma coisa interessante para a gente observar é que quando a gente fala desses povos, né, que vieram aqui, né, e tal, né?
são muito diferentes uns dos outros, né? Os indígenas da América, né, do Brasil, né, os indígenas da América Central e os indígenas da América do Norte, né, são muito diferentes. Né? E uma coisa para a gente conseguir perceber essa diferença é quando a gente fala, por exemplo, dos indígenas que praticavam. Ai, como é o nome? Ai, como que é o nome? Antropofagia, né? Os indígenas que praticavam antropofagia, né? Quando os portugueses chegam aqui na América e vê os índios devorando, porque o que é antropofagia? A gente vai discutir um pouco mais sobre ela no final, um pouco da aula, né? Mas o que é antropofagia? É devorar o seu semelhante, né? E quando eles chegam aqui, né, os portugueses, e veem esses indígenas praticando isso, né? Eles vão falar, nossa, né? Que absurdo, né? Esse pessoal é tudo um selvagem, né? E tal, né? Então, aqui os indígenas do Brasil vão ter uma característica muito diferente de outros indígenas. Né? Eles vão ser considerados selvagens justamente por algumas práticas deles, né? Diferente, por exemplo, dos índios da América Central, né? Por exemplo, os maias, né? Os maias, né? Eles tinham as divindades deles e eles também praticavam algumas formas de sacrifícios, né? A antropofagia é uma morte ali, né? É um canibalismo, né? Mas é um ritual, né? Também, né? Entra dentro dessa pauta, dentro dos maias também aqui na América Central, né? Os maias, então, vão fazer sacrifícios humanos aos deuses deles, né? Mas os maias, quando os espanhóis chegam, né? Quem vai ser o selvagem para o qual povo vai ser, né? Tipo, os indígenas vão achar, os povos indígenas da América Central vão achar que os espanhóis são selvagens. E por quê, né? Ora, porque quando eles chegam com a religião deles, né? Qual que é a religião, né? A católica, né, e tal, né? E dentro da católica, né, tem os procedimentos, né, de se comer o pão, que representa a carne de Deus, e beber o vinho, que representa o sangue de Deus. Ora, os maias que têm vários deuses vai falar assim, gente, eles são loucos, eles comem os próprios deuses deles, né? Então a gente consegue ver diferenças muito importantes, né, dentro desses indígenas, né? Todos eles são muito diferentes, né? E quando eu tento categorizar eles, falar indígenas da América do Sul, né, é horrível falar isso também, né, porque dentro dos indígenas da América do Sul tem indígenas muito, muito, muito diferentes uns dos outros, né, principalmente na Colômbia, na Venezuela e outros países aí, né, hoje como a gente conhece, e no Brasil também, né. Essa organização social, né, como que ela se dá? Ela se dá por uma hierarquia. E qual é essa primeira hierarquia? Né? A oca, né? Existiam indígenas, então, que viviam mais isoladamente ali numa oca, né? E quando eles estão dentro dessa oca e não dentro de uma aldeia de fato, né, dentro de uma taba, essa oca a gente consegue observar uma coisa muito interessante, né, que não é um direito assim da posse, do privado, né? Porque não existe essa noção dentro desse momento com os indígenas, né? Mas eles já têm uma ideia de que, eu fiz isso daqui, eles já têm uma noção de que aquilo era deles, né, quando era uma dimensão um pouco menor, né. Agora, o que é uma aldeia? Uma aldeia é um conjunto de ocas, né. Eu acho que vocês já devem ter assistido, por exemplo, no Globo Ecologia, por exemplo, que passava de manhã, não sei se ainda passa, mas lá mostra, né, aquela parte devastada ali, né, que tem um monte de areia no meio, né, e várias oquinhas, né, ali, né, ali é uma aldeia, uma taba, né, e uma tribo seria algo muito maior, né, do que uma aldeia, né, uma coisa mais, bem maior, né, do que a aldeia, né. Eu coloquei aqui a palavra nação e confederação, por quê? Porque dentro da tribo, eles vão ter uma ideia de pertencimento muito grande, né, dentro da tribo, né, e por que confederação? Porque, ora, eu sempre falei para vocês que os indígenas do Brasil nunca foram pacíficos, né? Eles não eram pacíficos, eles eram muito voltados para a guerra, né? Então, quando aconteciam guerras, né, e aconteciam frequentemente, né, com uma certa frequência, eles se juntavam ali com famílias similares, né, para combater outros troncos linguísticos muito diferentes deles, né? E isso é interessante, né? Essa união que eles faziam, né, com outras aldeias, né, outras tribos, né, contra uma tribo que é inimiga em comum. Eu coloquei o líder dentro dessa organização social, o cacique, mas o cacique é uma palavra generalizada também, porque o cacique é uma palavra dada para diferenciar quem é o líder ali da aldeia pelos próprios portugueses, né? Então, dentro de cada tronco, dentro de cada língua, a gente vai ter uma palavra específica que vai designar esse cacique, né? Como a gente consegue distinguir como líder, né? E dentro dos Tupi-Guarani, a gente vai ter o Morubixaba, né? Que vai ser o cacique.
né, deles, né? Mas a palavra certa é Morubixaba, né? É uma sociedade igualitária, né? Não tem ali alguém que consiga ascensão social, como vão conseguir, por exemplo, no século XVIII, através do ouro no Brasil, né? Então aqui não existe isso, né? É uma sociedade que todo mundo tem as mesmas condições, né? E tal, né? Não tem essas ideias que a gente tem da Europa, né? Eles fazem também uma divisão sexual do trabalho, e ora, isso não é para todas as tribos, né, especificamente mais para Tupi, né, mas, por exemplo, mulheres faziam, em algumas outras mulheres faziam trabalhos que são similares a trabalhos masculinos em determinadas tribos, né, mas nos Tupi tem essa divisão, né, do que a mulher fazia, do que o homem fazia, ele voltava para caça, para pesca, né, e essas coisas. Eles também são seminômades, né? E o que eu quero dizer com isso, né? Eles não são totalmente voltados à caça e também não são totalmente voltados à agricultura. Eles têm uma agricultura muito rudimentar, uma coisa ali muito é, pouca ali, né? Eles dividem ali a alimentação dele em duas coisas, né? Entre a prática do cultivo e entre as caças, né? Então eles são seminômades nesse momento, né? Porque eles saem para caçar ao mesmo momento que eles também ficam para cultivar, né? E eles também praticam a poligamia, né? Que é o que a nossa sociedade não permite hoje, né? Hoje a gente conhece como traição, né? Poligamia, né? Que é quando uma pessoa tem mais de uma mulher, mais de um homem, né? Então, por exemplo, alguns Moruxibabas, né? Eles vão ter mais de 7 esposas, né? Nesse momento, né? E é importante a gente destacar isso, né? Eu coloquei um trecho aqui, bem bacana. Deixa eu ver se tem alguém pedindo para entrar, que eu não tô ouvindo barulho. Não, ninguém. Eu coloquei um trecho aqui bacana, né? Os sistemas sociais indígenas existentes às vésperas da conquista não estavam isolados, mas articulados local e regionalmente. Ao que tudo indica, vastas redes comerciais uniam áreas e povos distantes. Movimentos em uma parte produziam efeitos em outra, por vezes a quilômetros de distância. O comércio, a guerra e as migrações articulavam as populações indígenas do passado de um modo mais intenso do que observamos hoje, né? E quando eu falo esse trecho que está no livro do Carlos Fausto, né, Os Índios Antes do Brasil, está falando muito mais dos indígenas de um modo geral do que propriamente dito os indígenas do Brasil, né? Porque os indígenas, por exemplo, mais ao norte e ao centro do continente, vão ser indígenas que vão fazer essa troca, que vão fazer o escambo ali com eles mesmos, né? Vão tentar negociar, vão ter uma rede de comércio muito grande. Ora, os maias tinham isso, né? Aqui no Brasil a gente não vai verificar isso com uma frequência muito grande, né? Mas lógico que ainda vai ter, né, isso, né, numa frequência como acontecia em outros países, né, mas vai acontecer também, né, o que é importante a gente destacar neste momento. Agora, uma questão, eu queria que alguém lesse para mim. Alguém pode ler? Tchan, 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 tchan. Quem pode ler? Pessoal, vocês estão aí, né? Peraí Hoje que eu vou pegar o fone, peraí. Ah, pronto. Peraí, Vitória, você vai ler? Pode ler então. Pode ler você tinha aberto primeiro. Então, a Vitória vai então ler? eu vou ler. Então pode ler, Não, Nicole. a Nicole. Tá Pode bom. ler. Albert Einstein, Medicina 2019. 1000 anos antes da descoberta do Brasil pelos europeus. Um grande movimento de imigração parece ter se iniciado no sul da floresta amazônica. Os povos que se moviam falavam línguas aparentadas, de uma grande família de línguas que denominamos Tupi-Guarani. Praticavam a coivara e eram bons caçadores e pescadores. A partir do texto e de seus conhecimentos, pode-se afirmar que os referidos povos limitavam-se ao extrativismo e alimentavam-se principalmente de moluscos, daí serem também chamados de povos dos sambaquis. B. Eram pacíficos e estabeleceram relações amistosas com outros grupos nativos e posteriormente com os colonizadores portugueses. C. Eram originários da ilha de Marajó e dominavam a cerâmica, o que permitia a conservação de mantimentos e a produção de urnas funerárias. D. Foram dizimados por
grupos indígenas procedentes do litoral pacífico do continente. Daí sua cultura ter sido extinta da conquista portuguesa. Praticavam agricultura e tinham bom domínio da navegação, o que contribuiu para sua expansão pelas terras posteriormente chamadas de Brasil. Obrigado, Nicole. E aí, pessoal, qual que é a alternativa correta? A Lia já falou que é a E. Ela tá certa, o João também. E olha, estão assim, é essa. A Nicole, o Vitor. Vamos ver se mais alguém vai se manifestar. Não? Vamos ver qual é a alternativa correta. Tchan, 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 tchan. É aí, pessoal, né? Esse texto do Norberto Guarinello, né? Conheci ele, uma pessoa bacana. A gente consegue excluir algumas alternativas aqui, né? Alimentavam principalmente de moluscos, tupi-guaranis? Não, né? Não. Eram pacíficos? Gente, começou aqui, exclui. Eram originários da Ilha de Marajó? Não, eles não eram da Ilha de Marajó, eram outra tribo que era da Ilha de Marajó, né? Tanto que eles vão ter culturas muito diferentes, né? Os indígenas da Ilha de Marajó e os tupi-guaranis, né? Eles vão ser quem gosta de vikings, por exemplo, né, vai gostar muito desses indígenas, né? Porque eles são assim, eles fazem uma cerâmica, né, muito bonita, né? Coisa que nenhum viking nunca conseguiu fazer. Que era péssimo as coisas deles, mas era isso, né? Foram diseminados por grupos indígenas procedentes do litoral pacífico do continente? Não, isso não tem nada a ver. Então a alternativa é a E mesmo, praticavam a agricultura e tinham um bom domínio da navegação, né? O que contribuiu para a sua expansão pelas terras que posteriormente chamadas Brasil, né? Esse bom domínio pela navegação a gente consegue evidenciar também, claro, dentro da pesca também. Os tupi-guaranis eram muito mais bons pescadores do que caçadores, né, de fato, né? Então esse domínio pela navegação também vem daí, né, dessa pesca, né, e tal, né? Bem bacana isso, né? Alguém tem alguma questão para falar sobre aqui? Não? Então eu vou continuar. Qual que é essa economia, né? Economia, né? Eles vão ter, então, de uma forma geral, né? Essa propriedade coletiva, né? Como eu falei para vocês, né? Eles vão ter mais um sentimento do privado ali, né? Uma coisinha ali, né? Que não dá para chamar disso, né? Mas é um sentimento ali de que aquilo, de posse, né? Essa é a palavra, né? Quando é só uma oca ali, quando é um indígena que mora ali, um povo indígena que mora ali numa oca um pouquinho mais isolado e não tem grandes coisas como outras aldeias ou outras tribos, né? Mas vai ser uma propriedade coletiva, onde todo mundo trabalha e tal, né? Para o bem de uma comunidade em comum, né? Eles vão ter uma agricultura rudimentar, como eu falei para vocês, né? Dentro dessa agricultura, eles vão plantar mandioca, né? A mandioca, acho que vocês devem ter ouvido a história da Nani, né? Aquela indígena que nasceu branca e ela morreu e nasceu uma plantinha dentro dela e era a mandioca. O milho, né? A batata doce, claro, né? O feijão e o pimentão também, né? Eram muito cultivados por eles, né? Tem alguns indígenas que vão fazer a prática da coivara, como a gente viu aqui na questão, né, que vão ser os tupi-guaranis, né? E o que é esse raio da coivara, né? A coivara, então, era quando os indígenas ali, eles faziam uma queimada em alguma parte ali da floresta onde eles habitavam, né? Uma queimada um pouco grande, né? Para queimar as árvores, cair as árvores, né? Eles naquela queimada, com aquelas cinzas, né, das árvores que queimaram, eles plantavam as coisas, né, faziam um grande plantio ali das coisas, né? Mas aí vocês devem falar assim, nossa, né, os índios queimando a Amazônia, né? Vou concordar com o que o presidente diz, né? Os índios que estão devastando a Amazônia, não é né, o agronegócio, né? Mas não, né, gente? Quando a gente olha para isso, né, a gente sabe que é numa escala tão pequena, insignificante, né, comparada com o que hoje é devastado, né, das florestas, né, da Mata Atlântica, do que resta ainda, né, da Amazônia, né, e tal, né. Então, mas nesse momento eles já faziam isso que era para cultivar, né. Eles eram muito voltados para caça, né, os tupi-guaranis muito mais para pesca e também para coleta de frutos, né, que caíam, de sementes, né. O pessoal ali na Amazônia vai catar o cacau, né, por exemplo, né, e essas coisas. Alguém ligou o microfone que eu ouvi. Oi, fui Ah, eu. pode falar, Danilo.
Eles queimavam o chão, é isso, pra plantar? Como assim? Não Eles entendi. queimavam, eles botavam fogo, então ali em alguma parte ali, né, da floresta, né, para tudo aquilo cair, né? Tinha as árvores ali no meio, né? Como que vai fazer uma plantação, né? Então eles precisavam cortar, queimar tudo aquilo, né, para eles conseguirem plantar, fazer uma grande plantação, né, dos alimentos que eles iam comer. Obrigado. Nada, que isso. A gente vai falar agora um pouco dessa religião agora deles, né? Lógico que a gente também vai falar de novo de um modo geral, né? Mas essa religião que vai ser politeísta, né? E o que é isso, né? Hoje, por exemplo, aqui no Brasil, né? A gente que é cristão, que é católico, é muito monoteísta, né? Que acredita que só um Deus, né? É o único Deus ali, né? Mas os indígenas não vão acreditar nisso, né? Eles vão ser politeístas, né? Eu anotei aqui uma das principais divindades, né, por exemplo, dos tupis, né, que vai ser o Guaraci, o Sol, né, que vai ser representado pelo Sol, né, que é o principal deus deles, né, a Jaci, que vai ser a Lua, que é a deusa dos vegetais, da plantação e tal, o Tupã, que é o deus do raio, do trovão, e Rudá, né, que é o deus do amor também, né, lógico que eles têm uma vasta aí, né, deuses e tal, né, mas esses são alguns principais que eu achei interessante trazer para vocês, né. Eles vão ter o pajé, que vai ser o líder espiritual, que vai guiar eles, né, nas principais cerimônias, né, de tudo que se acontece, né? O pajé que vai guiar em ritos funerários, né, e tal, né, que vai ter uma relação muito grande, né, com tudo, né, nas transições, né, de quando um garoto vai virar homem, né? Então o pajé participa muito dessas coisas, né, desses ritos funerários e tal, né? Alguns índios dentro desses sítios enterravam, né, os seus próprios familiares dentro das suas ocas também, né, então tinha toda uma cerimônia ali, né. E eles também vão ter uma relação com os animais muito intensa, né, olha que interessante, né. Por exemplo, quando a gente fala de Darwin, né, a gente vê essa evolução dos animais, né, e tal, né, que os animais vão evoluindo, né, e que a gente já foi, né, em algum momento, uma evolução também, né, disso, né, bem interessante isso, né, os índios já vão ter uma ideia completamente contrária do que a própria Europa pregava já no momento, né? Já falou, não sei, na época, né? Mas eles acreditam que os animais já foram homens, né? E isso é muito interessante, né? Porque eles mantêm uma relação interessante com os animais, né? De respeito, claro, né? Porque aquele indivíduo ali, né? Aquele animal, ele já foi uma pessoa, né? Então, um mínimo ali que o animal tem que ter um pouco mais de respeito, né? Então, eles mantêm essa relação interessante com os animais. Agora a gente vai falar um pouco da cultura e dessa famigerada antropofagia que o Oswald de Andrade, na década de 20, de 1920, tanto falou, tanto se difundiu, Tarsila do Amaral falava, né? Mas vem tudo daqui, gente. A gente vai ter dois tipos de antropofagia. O que é a antropofagia? É um canibalismo. Mas não um canibalismo porque se precisava comer carne humana, mas é algo cultural, é algo mítico, existe toda uma crença em cima dessa antropofagia, e principalmente quando a gente fala da antropofagia heróica, porque não é, porque o que é a antropofagia? Eu falei para vocês estão com isso claro na mente, que os indígenas não eram pacíficos, ora. Então eles faziam muitas guerras, né, aqui, né? Os índios que ficavam no final da guerra, né, que perdiam a guerra ali, né, eles não eram mortos, né? Eles eram levados por um ritual, né? Muitas das vezes, isso acontecia principalmente na tribo Tupi-Guarani, né? Muitas das vezes, esse pessoal que perdeu a guerra, né? Eles tinham ali uma noite muito boa, né? De beber bastante coisa, né? A comida típica deles, né? E até dormiam com as filhas, ou até com a própria esposa do pajé não, do cacique, né? Ele tinha todo esse ritual, né? E aí tinha, lógico, as canções, né, e tal, né? E aí, de noite, eles matavam o cara que perdeu a guerra, assavam ele, lógico que nada disso era uma coisa ali, todo mundo olhando, né? Era uma coisa muito bonita, com certeza. E eles comiam
a pessoa. E por que eles comiam a pessoa? Porque eles acreditavam, ora, essa pessoa que ficou no final dessa batalha, ela é uma pessoa muito forte, porque ela conseguiu ficar aí no final da batalha com a gente, e ela conseguiu quase vencer a gente. Então a gente tem que pegar as propriedades divinas que essa pessoa tem para a gente se tornar mais forte. E qual é o meio para a gente fazer isso? A gente come ele, né? Literalmente, né? Então a gente come ele e absorve o que ele tem de bom e que pode beneficiar a gente, né? Então era todo um ritual, muita música, muita canção. A pessoa normalmente, né, o indígena que ia ser morto, né, era uma coisa tradicional, né? Mas também era uma coisa assim que, com certeza ele gritava, né? Mas era uma coisa que era respeituosa, sabe? Né? Então, assim, não era meio que eles achavam uma coisa absurda, né? Era um respeito, né? O outro índio comer a sua carne para eles, né? Então, essa é a antropofagia heróica. E a gente vai ter a doméstica também, que é mais praticada pelos índios do G, lá daquele macro G, que eles comem as pessoas da família deles que morreram, né? Quando a pessoa morre, eles comiam a carne da pessoa morta, né? Então, é mais do G e a antropofagia heróica é do Tupi-Guarani. Dentro dessa cultura indígena também, quando a gente fala da antropofagia heróica também, né, gente, quando matam uma pessoa ali, não é cada pedacinho para uma pessoa, não, né? Por exemplo, tudo que tinha dentro da pessoa era dado para as crianças, né? Os órgãos sexuais daquele indígena era dado para as mulheres, né? E as melhores partes da carne, né, o braço, o peito, a coxa, né, ficava para os guerreiros, né, para absorver melhor tudo aquilo que aquele indígena tinha de bom. Outra coisa também é a dança, a música, que é uma coisa muito presente dentro dentro de todas essas culturas indígenas, né, no Brasil, né, uma coisa muito presente, né, essa pintura corporal também, né, eles sempre se pintavam num primeiro momento, né, quando a gente olha para isso, a gente olha e fala, nossa, é muito bonito, né, e tal, né, mas não se pintavam só porque era cultural, né, pintar, né, eles também usavam essas tintas, né, para se proteger de insetos, né, que picavam eles, né. A cerâmica e a tecelagem de se fazer redes para pegar peixes, né, muito importante. A cerâmica das tribos dos Marajós, que faziam cerâmicas belíssimas, né, depois vocês pesquisem aí na internet, né, muito bonitas, né, tem como que fala? Ah, esqueci o nome, mas tem umas formas geométricas, uma coisa muito bonita. Eles também são ricos, né, nessa arte plumária, né, naqueles cocares cheios de penas, né, em efeitos nasais, né, que não sei se tem um efeito nasal, né, mas vocês conseguem ver várias coisinhas, né, aqui, né, vários adereços dos indígenas, né, bem interessantes também, né, que eles colocavam também, né, pulseiras, né. Outra coisa também muito rica dessas culturas, né, é a culinária que a gente usa até hoje, né, por exemplo, né, ora, a tapioca e a canjica vem da onde? Vem dos indígenas, né? As lendas, né, também, né? A lenda do Saci, a lenda do Curupira, o que protege a floresta, né? Que é o Curupira, Boitatá, essas coisas todas são muito relacionadas às tribos indígenas, porque são mitos criados por eles, né? E o vocabulário também, né? A gente tem muita coisa do nosso vocabulário dentro dos indígenas ainda no hoje, né? Por exemplo, aqui onde eu moro, tem vários rios, né? Que tem nomes que são indígenas, né? Tem um rio aqui, eu esqueci o nome dele. Como que é o nome dele? Tem um nome indígena, eu esqueci o nome, mas é a divisa com uma cidade chamada Jardinópolis. Tem um rio ali que tem um nome indígena. Agora outro texto, né, do Carlos Fausto, Os Índios Antes do Brasil, né? Então, a taxa de depopulação durante os primeiros séculos da colonização foi brutal, né? O que isso significa, essa taxa de população? Porque, ora, tinha 5 milhões de índios distintos, né, de etnias muito diferentes uma das outras, morando aqui no Brasil, né? E esses índios foram dizimados pelos portugueses, né? As guerras, as expedições para a captura de escravos e principalmente as epidemias e a fome dizimaram os tupis-guaranis. Em 1562, por exemplo, uma epidemia consumiu em 3 meses cerca de 30 mil indígenas na Baía de Todos os Santos. No ano seguinte, a varíola completou o serviço, matando de 10 a 12 índios por dia. Um terço da população da aldeia, aldeada pelos jesuítas, sucumbiu.
Em 1564 veio, por fim, a fome geral, pois nada se plantava nos anos anteriores, né? Então vocês conseguem perceber a partir desse texto o quanto a introdução da cultura europeia portuguesa mudou muito, né, os rumos, né, dessa cultura tupi-guarani. Ora, essa captura deles, né, eles já não plantavam mais porque estavam aldeados pelos jesuítas, morreram até de fome, né, as doenças, né, tem relatos de índias, por exemplo, né, que quando os portugueses iam chegando para capturar elas e transformá-las elas em escravas, estrupá-las e tal, né? Elas que estavam, muitas delas que estavam grávidas, por exemplo, elas pulam, né? Pulam até elas conseguirem perder o bebê e fazer o bebê sair de dentro delas, né? Porque elas não conseguem correr com uma barriga grande, né? Então elas preferem fazer um aborto, né? Que o filho morra, do que nasça escravo, né? O índio não é aquela ideia, né, de que o africano vai aceitar a escravidão. Como a gente falou, tem todo um pensamento, né, o escravo não se rebelar, né, dentro das aulas, né. Mas os indígenas que estão na terra deles, né, serem escravizados, para eles vai ser um absurdo, né, preferível 1000 vezes a morte do que ser escravizado, né. Aqui eu trouxe alguns objetos ritualísticos, né, da etnia Merinaco, né, do estado do Mato Grosso, que está no Parque Indígena do Xingu, né, que é um objeto ritual ali, né, deve que é utilizado pelo pajé, né, só para a gente ver, né, de outra etnia, né, como é diferente, né, essas coisas, né. E aqui do lado está uma máscara da Mãe de Vento, da etnia Ticuna, né, no estado do Amazonas, né, também, né, que é bem interessante também, isso, né. Agora, eu queria perguntar para vocês se ficou alguma questão, alguma dúvida? Não? Então eu vou contar uma coisa para vocês, né. Quando a gente está falando, ai meu Deus, sumi. Quando a gente está falando dos indígenas nesse primeiro momento no Brasil, né, no primeiro momento da colonização, porque, ora, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, não existia nada muito bom nesse momento, só os indígenas aqui, não se encontraram ouro do primeiro momento, né, então não tinha nada muito de bom, né, aqui, né, mas, ora, tinha o pau-brasil, né, que era algo que dava um lucro ali bacana, né. Então, né, Portugal e a Espanha firmam aquele famigerado também Tratado de Tordesilhas, que muito a gente falou aqui, né? E o Tratado de Tordesilhas, como eu falei para vocês, não vai ser aceito por vários países dentro da Europa, principalmente a França. E dentro disso da França, eu queria contar uma história de um livro muito bacana, se vocês quiserem eu disponibilizo ele. Ele se chama Uma Festa Brasileira em Rouen. E o que foi essa festa brasileira em Rouen? Deixa eu só abrir aqui minha colinha para me lembrar o nome do rei. Deixa eu ver aqui, eu anotei. Ah, tá. O Francisco I, que era o rei ali daquele momento da França, né, ele patrocinava nessas expedições mais particulares para virem no Brasil, né, porque vocês sabem que os franceses invadiram, né, nesse primeiro momento, o Brasil, né, roubavam muitas feitorias aqui de madeira, né, e tal, né, do nosso pau-brasil, né. Então, quando o Francisco I morre e assume o filho dele, o Henrique II, casado com a Catarina de Médici, né, o Henrique II fala assim: "Ah, podem ir lá à vontade, né, pegar a madeira, né, só que eu não vou dar dinheiro para vocês, né". Então, né, o que eles resolvem fazer, naquela época era muito comum, né, se dar uma festa e convidar o rei e a rainha de determinado país, né. Então eles deram uma festa em Rouen, e para incentivar que o Henrique II pagasse, né, para as pessoas virem, né, roubar, né, as coisas que eram dos portugueses, né, eles dão essa festa, né, e trazem 50 índios tupinambás, né, dos tupi, né, tupinambás, né, e para fazer uma festa, né. Os índios eram muito conhecidos pelas orgias que eles faziam, né, ora, porque eles eram poligâmicos, né, e tal, né, então tinha muito essa relação
diferente, né, que os portugueses tinham com sexo, né, e tal, né, então trouxeram esses indígenas, trouxeram animais, trouxeram plantas, fizeram uma baita festa ali, muito interessante, pro rei e pra rainha verem, né, ali, todo mundo muito bonitinho, né, só que, lógico, trouxeram esses 50 indígenas, né? Contrataram também 50 prostitutas, né? Para fazer ali cena, né? Com os indígenas, né? Contrataram também alguns marinheiros para fazer também uma cena ali, né? Quanto mais gente melhor, né? Para toda aquela fauna brasileira se concretizasse de fato, né? Mina não. E aí eles também trouxeram uma tribo indígena que não era muito amigável a Tupi, que eram os Tabajaras. E ora, quando a gente olha para essa palavra Tabajara e a gente vê o que ela significa, porque os Tabajaras não tem um texto interessante que fale sobre quem era esses Tabajaras e o nome original deles, porque os Tabajaras na verdade significam inimigos para os Tupis. E quando esses tupis nambás encontram esses tabajaras, né, tem uma guerra ali, uma briga, ai meu Deus, o povo inimigo, vamos guerrear, vamos matar eles, né? Então é uma coisa bem conflituosa para se incentivar, né, essa festa, né, o intuito dela era incentivar essa vinda portuguesa. Né? E por que eu falei disso? Só para lembrar, né? Então, dessas invasões que eram muito constantes no início do Brasil, tendo em vista que nesses primeiros anos, nos 30 primeiros anos da colonização, de 1500 a 1530, o Brasil ficou muito abandonado, né? E essas invasões aconteciam, né? Tanto que esses indígenas foram levados até lá, né? Se depararam com uma cultura totalmente diferente da deles, né? Era isso a aula. Quem quiser ler o livro, eu vou disponibilizá-lo lá no Drive. E aí vocês têm uma lidinha. Ele é curto, ele tem 140 e poucos páginas, assim, mas é só o meio mesmo dele que dá uma contextualizada. As outras partes são mais documentos. E é muito interessante isso, né? É bem bacana. Queria saber se alguém tem alguma dúvida, se ficou alguma coisa que vocês queriam comentar. Se chama Uma Festa Brasileira em Rouen. O escritor é bem interessante, né? Porque o livro foi escrito em 1500 e pouco, né? E aí foi um textinho que se perdeu aí, né? Só que em 1880, eu esqueci o nome do autor, né? O autor que lança esse livro, né? Vai olhar para esse texto e vai falar: olha que bacana, vou lançar um livro com esse texto. Né? Ele lançou o livro, né? Em 1808, né? Muito tempo depois, né? E é interessante que esse autor ele defende nos primeiros momentos assim, né, dele, né, a soberania indígena, né, porque olha, a gente vai olhar para dentro da história do Brasil, a gente sempre vai olhar para o indígena uma civilização muito marginalizada, né, dentro da colônia, que ela vai ser escravizada, dentro do império, que ele vai ser romantizado, e dentro da república, que ele vai ser totalmente negligenciado, né, ali, né, até conseguir os seus direitos, né, atuais aí que ainda são muito difíceis, né, de se conseguir nessas lutas constantes que fazem com esse presidente genocida. Mas era isso. Uma festa brasileira em Rouen. Isso. Eu acho que é assim que escreve. Se jogar no Google, aparece. Deixa eu jogar aqui para ver. Rouen. Isso aqui. Uma festa brasileira em Rouen em 1500. É assim, Festa Brasileira em Rouen em 1550. Gente, eu queria saber se ficou alguma dúvida, alguma coisinha que vocês queriam falar. Isso, aí o Danilo já tinha mandado aqui. Isso, é esse daí mesmo. Então, eu só queria falar para vocês, já que não tem nenhuma dúvida, respondam o formulário, não tenham medo de errar. Errar faz parte da vida. Aproveitem esse momento que dá para errar, dá para consertar, dá para aprender, né? Então, vamos errar, vamos fazer igual a casa da Bruna, que eu falei, tudo é bem-vindo, coloquem coisas ali, né? Lógico, tentem dar o melhor de vocês, né? Mas se não souberem, também não tem problema. Respondam o formulário. E é isso, então. Eu fico por aqui. Então, hoje, ó, a gente acabou relativamente cedo, né? Eu acho que fala... Eu acho que é Juan, hein?
Eu acho que é rua, acho que é nome, rua. Ó, mas não sei, mas é isso. Então, pode ser, né? Mas é isso, então. Mais um beijo, então, para vocês. Boa semana, bom final de semana. Se cuidem. Semana que vem, então, a gente responde o formulário e faz uma retomada do que foi esse Brasil colônia, né? Esses 300 anos aí de colônia, que é muito tempo, tá bom? Então, um beijão para vocês. Fiquem em paz. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, Nicole. Tchau, tchau, Vitor. Bom final de semana para vocês. Tchau, tchau, Vitória. Tchau, João.